Olá, pessoal das técnicas radiológicas, estamos aqui hoje para mais um podcast. Esse aqui é o último do ano, né? Vamos falar um pouquinho do nosso ano de 2025, né? E as nossas intenções para 2026, que não são poucas, né? E aí, agora, né, vou deixar com nossos colegas aqui, o Leandro, né, o João Marcelo, para eles explicar um pouco mais de tudo que está sendo feito e vamos complementando aqui, né, lembrando, porque não foram poucas as ações, foram muitas, para que vocês fiquem bem ligados e entendam que realmente que essa gestão está fazendo com, né, o Conselho de Radiologia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Brito e viemos aqui falar um pouco sobre as ações que nós realizamos durante o período de 2025, prestar conta principalmente para a sociedade e também para os técnicos de radiologia, tudo aquilo que foi feito no Conselho de Radiologia. Não dá para a gente falar tudo, né? Porque são vários... foram vários, né, trabalhos, né? Então a gente trouxe os principais, né? A gente dividiu por parte aqui para a gente falar um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouquinho também, tá, gente, sobre o balanço jurídico, né, que foi o Refins. Nós fizemos uma campanha, né, que foi o Refins para tentar regularizar alguns profissionais que estavam inadimplente e organizar, né, a vida desse profissional. Às vezes ele estava com algum problema financeiro, né? Então a gente trouxe alguns destaques aqui, né, do Refins. Foi uma maior adesão, né, nos últimos ciclos, redução significativa, né, do passivo do financeiro de inscritos. A gente facilitou esses acordos, né, com diálogo na recuperação do profissional. A gente colocou tudo isso, né, para facilitar o acesso, principalmente pelo WhatsApp, por e-mail e dentre outros, né? Aí aqui tá, gente, um dos principais, o que a gente conseguiu nesse Refins? Foram realizados 258 atendimentos ao longo dos 24 dias de operação. Foram fechados 18 acordos. 6 acordos foram quitados à vista. As utilizações, né, de ferramentas usadas foram o WhatsApp, né, boleto por Pix. Então isso facilitou bastante, tá, a negociação do profissional. Então, com isso, tá, gente, várias pessoas que queriam regularizar, às vezes estavam com pendência em questão de débito, essas coisas, foram feito isso junto com o nosso jurídico, então facilitou bastante, né, Denise? Não, é isso aí, né? Lembrando, né, que até o João Marcelo também que está à frente desse papel aí das cobranças, né? É importante que foi uma oportunidade que a gente tem que dar para esse profissional, né? Então, todos os órgãos têm essa oportunidade até para que ele consiga se regularizar, né? Ali tendo a facilidade tanto dos parcelamentos quanto da queda de juros, multas, né? Que esse profissional pudesse ter, né? No caso, nessa dívida dele. Então, o Conselho, né, se compromete a todo ano fazer, né, essa ação para que o profissional consiga se regularizar, seja o motivo que foi, que levou ele, né, a acabar descontrolando, né? E lembrando sempre, né, gente, a gente não podemos esquecer nosso profissional, não podemos esquecer que nós estamos numa profissão regulamentada, que necessita, né, de ter as nossas atividades administrativas regulares perante ao conselho, para a gente exercer a nossa profissão. Não tem como eu exercer minha profissão irregular, né? Então foi uma oportunidade desse profissional se organizar para começar aí 2026 todo organizado, né? Que a gente pretende, né? Sempre começar um próximo ano com boas ações, boas coisas para a vida da gente. E uma das oportunidades foi essa, e eu creio que foi muito bom para os profissionais que se aderiram, que realmente conseguiram, né, regularizar. Isso é tão importante, né? Que nós tivemos esse balanço jurídico, o nosso maior refis, né, já conquistado pelo Conselho de Radiologia. Deixar claro que em outras gestões, esse refis sempre aconteceu anualmente, mas acontecia de uma forma bem semanal, dava uma semaninha ali, e muitos técnicos não tinham essa oportunidade. É claro que com essa nova diretoria, né, com a presença da Denise como presidente, que conhece bem a realidade do técnico em radiologia, sabe das dificuldades que um técnico realmente passa, principalmente até para se manter ativo dentro do Conselho de Radiologia. E antes mesmo de começar, né, a temporada 2026 com a questão das anuidades, estrategicamente foi colocado esse refis. Então, oportunizou muitos técnicos em radiologia a se manter inscrito no nosso Conselho Regional, né? Principalmente aqueles que estão buscando oportunidade no mercado, que hoje o mercado ele é muito
cru nessa questão, né? Tá inscrito no conselho? Então você vem trabalhar conosco. Se não tá inscrito no conselho, tem muitas oportunidades que os técnicos até perdem por não estar inscrito no conselho, né? E as empresas muitas vezes não dão nem prazo para que esses técnicos façam a reativação. Então isso é muito importante, deu essa oportunidade para aqueles que mais necessitam dessa oportunidade, né? Diminuindo juros e multas e também fazendo um bom parcelamento. E a gente vê, Leandro e presidente Denise, que a gente conseguiu ter aqui dentro do nosso balanço um maior número de inscrições e reativações, né, sobrepondo a questão dos cancelamentos. Então a gente vê que muitos técnicos estão mantendo inscrito, estão se reativando no Conselho de Radiologia, estão acreditando na nossa profissão, porque olha só, quando a gente vai pelo balanço administrativo, e o Leandro vai explanar bem isso aí, né, eu consigo ver aqui no parecer quase 700, né, inscrições, né, quase 700 inscrições e um cancelamento por volta de 494. Antigamente, em outras gestões, nesse período, a gente tinha muito mais cancelamento do que inscrição. Isso. Né? E isso é muito importante, né, Leandro? Isso aqui a gente pode ver, se a gente somar a quantidade de reativação com a quantidade de inscrição, a gente tem muito mais, quase o dobro em termos de cancelamento. Então isso para nós foi uma vitória muito grande, né, Denise? Muito grande. Isso aí tá bem atualizado, viu, pessoal? Nós fizemos questão de atualizar até sexta-feira, né, que é o nosso, né, esses números que nós estamos aqui, né? Lembrar também, lembrar o profissional também, gente, que precisa se regularizar em qualquer situação. Lembrar que nós temos tramitações, gente, de sistema que nós temos dentro do conselho que nós trabalhamos e sistema do banco. Então, toda vez que o profissional precisar de uma, né, às vezes, né, eles chegam, pelo amor de Deus, eu paguei agora, te mando até o comprovante para nós, e infelizmente não resolve, porque nós temos que esperar o sistema girar para no outro dia, esse sistema ele gira de um dia para o outro para gerar essas certidões de regularidade automaticamente. É muito importante deixar isso aqui claro para vocês. Lógico, né? Estamos buscando mecanismos disso atualizar. Quem sabe, né? Que para 2026 isso seja uma outra realidade, né? Que nós esperamos que seja, porque a gente gostaria muito mesmo que pagou automaticamente isso aí já se liberasse, mas ainda nós dependemos de sistema, gente. É o sistema que nós usamos hoje dentro do conselho não permite e o banco ainda pede para nós a baixa no sistema também, que a gente tem, que é muito importante que a gente tenha isso, né? Todo, no caso, certinho, não tem como eu pular essa fase. Então, toda vez que você necessitar de algo do conselho, lembra que tem um prazinho, por mais que a gente tenta adiantar para vocês, tentar resolver e deixar também bem claro que nós não privilegiamos nem A nem B. Essa nossa gestão está pautada em ajudar o profissional, seja ele qual for, que me conhece, não conhece, eu quero fazer o melhor pro profissional. Não tem benefício de A e B, tem benefício pro profissional. Então a gente tenta realmente fazer tudo dentro das possibilidades para que esse profissional esteja, né, ou com a sua certidão, ou com a sua inscrição, em tempo hábil, né, em tempo menor possível, até para realmente que ele não perca nenhuma oportunidade de trabalho. Mas nós dependemos de sistema, tá, pessoal? E aí, o que acontece? 2025, deixando bem, né, explícito para os nossos profissionais, nós tivemos 494 cancelamentos, 98 transferências, né, de registro para outros estados, de outros estados para cá também, 93 reativações profissionais que retornaram para o mercado e 659 inscrições. Então, nós tivemos aí nós tivemos aí mais inscrições e reativações do que cancelamento, né? Então isso demonstra um crescimento da nossa gestão, crescimento da nossa profissão. A gente fica muito feliz em relação a isso, porque se pegarmos os indicadores de outros anos, nós tínhamos um maior número de cancelamentos do que inscrição. E diferente, nós vamos fechar o ano positivo com a quantidade de profissionais, né, mais inscritos do que cancelados. Isso significa que nós temos mais profissionais e pessoas acreditando na nossa profissão. Isso é muito importante. Nós tivemos aí, fechamos o ano, né, com maior oportunidade de renegociação da história desse conselho, dando oportunidade para todos os técnicos se regularizarem. Isso, é claro, partiu de uma situação
que a presidente Denise conhece a realidade de todos, conhece a realidade do técnico em radiologia, sabe da dificuldade que muitos passam. Claro que não são todos, porque boa parte dos técnicos que estão empregados, a gente vê profissionais aí com 2, 3 empregos, com uma capacidade financeira sustentável para, né, pagamento de anuidade, mas é claro, a Denise conhece, né, todos que são inscritos e sabe da dificuldade, né, que muitos têm. E isso reflete também 100% também no nosso projeto de fiscalização em 2026. Quanto mais profissionais inscritos, consequentemente a gente vê, né, dentro do mercado também, mais profissionais sendo inseridos no mercado e também, né, um reajuste no nosso projeto de fiscalização de 2026. Que ele já foi pronto, que ele já está pronto, já foi aprovado em plenário do Conselho Nacional, tá? Inclusive, a partir do dia 1º de janeiro já vai estar sendo executado. Nós estamos terminando agora a última etapa, né, da fiscalização de 2025 e os números vêm nos agradando muito em relação a isso. Os números das demandas, né, que muitas demandas foram encaminhadas para os órgãos competentes e mais um ano, né, de forma assim feliz, né, Denise, graças a Deus, de um trabalho assim que foi muito árduo, né, Leandro, que a gente acaba finalizando também com reflexo positivo para a fiscalização. E isso foi muito bom e como o João Marcelo explanou bem, tipo assim, em outras gestões dava no máximo uma semana e o nosso, esse ano, a gente foi 24 dias, né, para se fazer esses refins, então deu um tempo bom, né, para a pessoa negociar e a gente divulgou nas redes sociais, então foi excelente, né, esse ponto muito positivo, né, Denise, em termos de renegociação, né, pessoal, a oportunidade que nós, né, que eu creio que todos tiveram de se organizar, né. Agora falando um pouco também dos nossos projetos de fiscalização, graças a Deus também, em 2025 o roteiro todo foi cumprido, gente. Às vezes tem muitas profissionais que têm dúvida, realmente passou na minha cidade, passou então, passa em todos os locais, tá? É atendido, é feito todo o roteiro, ele é um roteiro dinâmico, muitas das vezes ele sofre alterações, né, ao longo do ano, devido às necessidades, questões de denúncias, tá? Então esse roteiro, às vezes, junto com o presidente, né, hoje da Coref, que é o Felipe, às vezes ele estuda junto ao fiscal, qual que vai ser o melhor mecanismo dessa fiscalização para alcançar um número maior, né, de locais, de empresas, de profissionais. E nessa fiscalização mesmo, gente, onde surge também muitas denúncias, muito, às vezes, apelo do próprio profissional chamando nós para uma visita no local, né, chamando nós diretoria. Olha, vem aqui me visitar, vem aqui conversar com o meu diretor, com o meu coordenador, com o meu secretário de saúde. E essa gestão nossa não tem medido esforços para ir atrás mesmo. Nós vamos atrás da onde tem essa necessidade, na boa conversa, né? Eu falo que nós somos uma gestão, somos pessoas bastante assim, dedicadas e humildes. Nós não vamos, né, para cima com arrogância, com isso está errado. Não, nós vamos na boa conversa e estamos, né, assim, temos muito resultado com tudo isso. O resultado tem vindo, graças a Deus, e tem fluído muito. Então, é através dessa fiscalização que vem o profissional questionando, pedindo apoio, pedindo suporte, e nós estamos alcançando o maior número, né, no caso de municípios, dos estados, né, como nós somos 4 estados, dinamicamente também a gente pode pensar, nossa, mas como que consegue administrar tudo isso? Nós estamos conseguindo também com uma boa gerência, nós temos uma boa gerência que consegue organizar a nossa agenda, a gente consegue realmente alcançar aquela demanda, né? Aquela questão que o profissional tanto sentia falta, né? Que fosse alguém ali, algum diretor conversar, e a gente tem colhido os bons frutos disso, né, pessoal? Sim, além do fiscal aí, né, fazer toda essa fiscalização, como a Denise explanou, né, tem alguns profissionais que solicitam a presença de diretores, né, e vai eu, Denise, João Marcelo, a gente vai lá, nós conversamos com vários diretores de hospital, com prefeitos, né, Denise, com secretários de saúde, e a maioria deles atendeu as nossas demandas. Nós solicitamos que a única coisa que a gente pediu é que desse melhores condições de trabalho para o profissional, solicitação de melhores salários, questão de equipamentos de proteção radiológica, às vezes estava faltando, e a maioria dos casos nós conseguimos, né? Tivemos bons resultados, né, Sim, Marcelo? eu vou dar exemplo aqui a gente resolveu muitas coisas, mas muitas coisas mesmo em várias condições, e hoje quem está
no mercado, que recebeu a visita do conselho, sabe o que nós estamos falando. Mas o que me deixa marcado hoje, e são coisas assim que não só para os nossos profissionais técnicos em radiologia, mas para a população de um modo geral. Eu fico muito feliz hoje saber que lá no município de Acrelândia, né, o Hospital Municipal com a radiologia está funcionando 100%. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o município de Manoel Urbano, onde eu tinha uma técnica de radiologia sozinha trabalhando, e lá o governo do estado do Acre, né, juntamente com o secretário Pedro Pascoal, fez a nomeação de mais profissionais de radiologia para alcançar aquela região que é muito difícil de ter acesso àquela região. Nós estivemos lá, nós conhecemos essa realidade. Eu fico feliz quando o Cruzeiro do Sul recebe, né, um novo equipamento de hemodinâmica, né, para o município de Cruzeiro do Sul. Tudo isso, o bom relacionamento e a conversa do Conselho de Radiologia com as autoridades. Recentemente agora, daqui a pouco, vai chegar, né, no município de Palmeiras de Goiás, uma ressonância magnética de 3 Teslas, né, compro, né, por um senador representado pelo município. Então, isso é uma conversa, isso é uma representação da diretoria do Conselho de Radiologia, o trabalho capitaneado pela presidente Denise em cima das autoridades políticas que vêm a melhorar o serviço, não só dos técnicos, mas a população, né, que a gente representa. Então, ou seja, nós temos aí, logo, chegando mais equipamentos de radioterapia no município do Tocantins, que é para zerar a fila de radioterapia no município do Tocantins. Nós temos aí um desafio que nós temos, que é a formação de mais profissionais em radioterapia, que é um desafio que nós temos dentro do Conselho, entregar esses profissionais especializados como nós fizemos no CORA, né? Então, ou seja, a gente vê uma crescente muito boa, né? Justamente por conta dessa realidade de gestão de uma diretoria bem técnica, uma diretoria atuante, que sabe e conhece a realidade de cada profissional e as dificuldades. Nós tivemos municípios aí que nós tivemos secretários de saúde falando: Denise, pelo amor de Deus, me ajuda, porque aqui nós não temos técnicos em radiologia nem para credenciar. Então, nós temos municípios do estado de Goiás, Tocantins, Acre e Rondônia, que se não tem mesmo técnicos em radiologia nem para fazer credenciamento. Então, o que acontece? Nós temos essa realidade, e essa realidade, eu falo para vocês, que a gente vem ajustando ela de acordo com cada situação, cada município, que cada município tem sua realidade, né? Então, muitas vezes, muitos técnicos se preocupam, mas questão de piso salarial aqui, piso salarial ali, porque eu conheço um município hoje que técnico em radiologia reclama do piso salarial dele de R$4.000, salário base, 40%, está reclamando do salário. Mas é porque aquele local, ele é o único que trabalha ali. Diferente da realidade que nós temos em Goiânia, que é um mercado onde a gente tem uma mão de obra mais, né? Que a gente tem uma mão de obra mais farta, né? Mais profissionais à disposição do mercado. Então são realidades diferentes, momentos diferentes que a gente conhece, a gente vive, mas a gente vem, o conselho vem para trabalhar, para buscar melhorias, primeiro para o nosso profissional, refletindo para a sociedade. É importante também, pessoal, não podemos deixar de lembrar aqui, né, aos profissionais, que a nossa Comissão de Educação Permanente, ela está a todo vapor, e eu creio que é um diferencial da nossa gestão, porque nós acreditamos que o profissional, quando treinado, quando qualificado, ele se destaca no mercado de trabalho, ele melhora as condições de trabalho dele e da equipe, né? Então, a gente tem buscado também continuamente, né, junto a hospitais, clínica, qual a demanda, qual a necessidade, qual que é a dificuldade aqui, né, no caso dos seus profissionais, em execução de exames, qual o melhor protocolo, né? Até mesmo a elaboração de hipóteses, documentos administrativos, nós fazemos todo o amparado, porque nós temos uma equipe hoje especializada, graças a Deus. A equipe são todas formadas por professores já conceituados no mercado de trabalho aqui também. Então, já tem esse conhecimento para estar passando, né, para esses profissionais. Isso aí também me gera também muita alegria, porque era algo assim que eu tinha, né, dentro de mim, esse desejo, porque eu sempre acreditei que o profissional que ele realmente ele estuda, que ele se qualifica, ele vai se destacar, ele vai melhorar as condições de trabalho dele, ele vai entregar melhor resultados, né, que a sociedade merece um exame de qualidade, um exame com alta tecnologia, e que o profissional ali que está executando, que ele possa explorar essas novas tecnologias, porque não adianta eu ter um equipamento melhor do mundo se eu não sei explorar ele, né? Eu preciso ter esse conhecimento,
ter conhecimento até mesmo com pessoas, gente, falar em questões de relacionamento interpessoal, questões de humanização. Então, tudo isso é pontuado pela nossa comissão. Essa comissão nossa está bem atuante, isso é muito importante. Acho que nós não podemos jamais deixar de esquecer de passar isso para os nossos profissionais. Certo, e aproveitando o gancho aí, como a Denise falou, né, da educação continuada, a gente tem feito isso, né, os municípios têm solicitado, tanto o pessoal daqui de Goiânia quanto o pessoal do interior, solicitado para a educação continuada, que é uma exigência, né, Denise, da NR 611, onde a gente vai, ministra esse curso, não cobra nada, e o município ganha, né, Denise? Que o profissional dele vai estar mais qualificado, atualizado, que é uma exigência que se fosse contratar uma empresa, ele pagaria muito mais caro, né? E o conselho está de portas abertas. A RDC 611, ela vem cobrando, né, também essa educação permanente do profissional, né? Então é algo que é cobrado pela vigilância sanitária e o conselho hoje pode ofertar isso gratuitamente, com certificação e tudo mais, né? Dependendo da necessidade e da demanda do trabalho, do serviço. Geralmente é solicitado para nós o que realmente pede, o que necessita. Já tivemos vários tipos de treinamentos, tivemos treinamento até mesmo como operar, né, exames, às vezes para nós até simples, mas para aquelas profissionais daquela região estava complexo, que eles não sabiam operar uma bomba injetora, né, para administrar um contraste ali no paciente na tomografia. Então, tudo isso a gente está tentando alcançar um número maior de cidades, de profissionais, para que realmente entregue, gente. A nossa intenção é entregar à sociedade exames de qualidade, com confiança, né? Porque o médico lauda em cima do que a gente fez, né? Sim. Então a gente precisa ter esse critério e a gente está, graças a Deus, alcançando cada vez mais, né, essa questão de qualidade, de melhorias, porque eu acredito muito que quando, né, tem a qualidade no exame, tudo, todos nós ganhamos. Ganha o profissional, ganha quem, né, tá precisando ali daquele resultado e toda a equipe fica satisfeita. Pessoal, só aproveitando aqui um dado que eu esqueci de mencionar aqui, respondendo a questão da reunião da Coref, né? Em 2025, um dado importante, a Comissão Regional de Fiscalização, né, que é representada pelo Felipe, né, que seria o presidente, ele realizou 11 reuniões ao longo de 2025, junto com os conselheiros, reuniu, né, junto, e para acompanhar, falar sobre as ações que foram realizadas, né, tudo isso foi feito em 2025. Aqui tá, gente, já tem uma previsão, tá? O foco para 2026 seria o aumento do número de visitas, né, presenciais, o aumento da fiscalização, intensificar o acompanhamento das empresas de serviço radiológico e fortalecer o diálogo, principalmente com os gestores e os profissionais de radiologia. Então, isso seria um foco para melhorar ainda mais essa parte da fiscalização, que é importantíssimo, né, Denise, dentro do conselho, né? Até lembrar um dado aqui, que eu creio que também é muito importante, até mesmo para as empresas, talvez, que estejam nos assistindo, né? Uma determinada empresa em Rondônia estava com muita dúvida, questões até salariais, o que eu faço com esse profissional, né? Aí nós explicamos questões de carga horária, legislação e tudo mais, e eles pediram para nós uma reunião, não teve como nós irmos lá, né, porque tem coisas que não tem como, com o nosso departamento jurídico também, que está bastante atuante, e foi muito satisfatório, o pessoal compreendeu a necessidade, né, de como que realmente a remuneração desse profissional pode ser feita, são assuntos que muitas vezes não tem nem nada, assim, se você for né, pontuar, não seria, no caso, primordial de conselho, né? Mas o conselho tem feito esses esforços para até realmente levar ao esclarecimento, quanto carga horária, quanto salários, que a gente puder realmente, assim, orientar, né, buscar melhorias. A gente está buscando, não estamos medindo esforços, lógico, gostaríamos demais alcançar todos os locais e alcançar melhoria profissional em tudo, gente. Não é só o local de trabalho, né, com segurança para o profissional trabalhar com equipamentos realmente totalmente regulares, mas a questão da remuneração também a gente gostaria muito, mas assim, não é o fim do conselho em si, em cima desse propósito, mas mesmo assim a gente sempre tem alertado, sempre tem tentado dar um suporte e muitas das vezes tem dado certo, né? Então fica aí o recado para vocês também, empresa que tenha dúvidas, né? Que pode também estar acionando nós, acionando o conselho, que o departamento nosso jurídico está aberto, né, a questionamentos, nosso departamento contábil também tem contribuído para isso, e eu creio que também isso são coisas que eu creio que às vezes muitas empresas nem conhecem, né, esse recurso que ele pode utilizar nosso também do conselho. E é importante que foi feita a apresentação do projeto de fiscalização 2026, foi feita em plenária.
E a presidente Denise sabe que os municípios que não foram, né? Porque não abrange todos os municípios, então os municípios que não foram fiscalizados em 2025, eles vão ser fiscalizados em 2026. Então, ou seja, essa dinâmica de trabalho, ela acontece porque o que a gente percebia é que em outras gestões a gente tinha um projeto de fiscalização engessado. Então, ou seja, tinha município que sabia até o dia e a hora, né? E a temporada que o fiscal ia fiscalizar. Isso trouxe uma certa dificuldade para nós, principalmente no início. E hoje, na verdade, né, a única pessoa que tem conhecimento sobre o processo de fiscalização é somente o departamento de fiscalização, que é a Coref, e diretoria, né? Somente. Então, ou seja, o trabalho do fiscal hoje, né, se em determinado período ele realizou a região norte do estado, né? Naquele momento, naquele período do ano, ele vai estar realizando a região sul, leste, oeste. Então, ou seja, a gente modificou também um pouco as questões das cidades, né? O período de visitas dessas cidades, e também a gente flexibilizou de tal forma com que a gente possa alcançar de uma forma mais rápida os atendimentos relacionados a denúncias. Então, ou seja, a gente trouxe uma otimização. Trouxemos isso aí em 2025 como plano piloto, deu certo, deu resultado nas fiscalizações, e locais que muitas vezes a gente não pegava determinadas irregularidades, a gente conseguiu alcançar mais irregularidades. Então isso foi um resultado positivo. Nós vamos trabalhar e intensificar em 2026, então nós vamos ter uma fiscalização que tem tudo, né, para ser uma fiscalização mais ativa ainda, como foi 2025. Eu fiquei muito feliz pelos dados de 2025, mas 2026 vai ser uma fiscalização mais produtiva ainda mais porque nós também temos o trabalho em loco feito, né, pela diretoria, né, onde a gente está frente a frente com a governança dos municípios. Então, isso aí é um trabalho que, né, nós vamos aumentar o número de visitas presenciais, que é as visitas relacionadas aos secretários, prefeitos, etc., diretores de hospitais, etc., e o fiscal realizando toda aquela contrapartida como era realizado, né, nos anos anteriores, 2022, 2023. Então, 2025 para frente, a gente meio que mudou um pouco, né, esse roteiro de fiscalização, e isso nos deu um resultado muito bom. Falar um pouco dos concursos aí também, né, João Marcelo, que aumentou bastante, né? Também foi uma das conquistas nossas, levando principalmente aos municípios, né, a realidade de ter o servidor efetivo. Porque ainda mais municípios menores, existe muitas questões políticas que, infelizmente, quando ganha um partido contrário, leva tudo, troca todo mundo, aquela coisa e tal. E a saúde nós não podemos levar dessa forma, gente. Saúde, ela tem que estar uma equipe permanente, uma equipe funcional. Eu não posso, de uma hora para outra, não, olha, vamos trazer a outra equipe, vamos, né? E aquela coisa que, infelizmente, muitas vezes fica em prejuízo à sociedade, né? Com exames que não são feitos, com agendas atrasadas. Então, nós estamos levando a conscientização, né? De ter esse profissional efetivo. E tem muitos municípios que tem, né, acatado. A gente viu que os números aumentaram nesses últimos 3 anos, aumentou o número de concursos, principalmente no interior de Goiás. Quem tem acompanhado tem visto que realmente é uma mudança, e a gente pretende fazer isso cada vez mais, porque a gente acredita ainda, né, que muito, acredita e muito, né, que o local onde tem o servidor público é um local que vai ter uma certa segurança, não importa quem, né, qual a política que ganha, que muda, mas aquele servidor, ele é de carreira, ele está ali, né, para prestar serviço à sociedade, e então isso aí é muito importante para que realmente eu tenha uma equipe consolidada e não sofra esses prejuízos que, infelizmente, a gente viu, né, nos últimos anos acontecer, de trocar questão de política ou trocar totalmente gestão, e quem sofre mesmo lá embaixo é a população, gente, que com atraso nos exames, atraso em consultas, essas coisas e tal. Então a gente tem tentado orientar, e a maioria dos municípios, secretarias de saúde, tudo, eles têm acatado, eles têm visto que realmente é o melhor caminho, né? Aí nós fomos, né, em vários municípios e orientamos eles a questão de tinha muito contrato e pouquíssimos concursados, né? A gente orientou que eles não pode ser essa diferença tão grande. E a maioria deles acataram a nossa sugestão, né, e falaram em fazer concursos públicos, processos seletivos, né, Denise? Vários municípios, foi muito bom essa visita nossa, esse acompanhamento, né, Denise?
E além também, tá, gente, questão do servidor público, a vantagem é o quê? Porque o servidor público ele já conhece a rotina ali do hospital. Aí a partir do momento que você contrata muito, aí troca toda a equipe, até que a pessoa entende o funcionamento daquela unidade, demora muito, né? Alguns municípios a gente percebeu uma certa dificuldade em questão do concurso, né? Porque são municípios mais distantes, né? Para você ter ali um concursado. O que o conselho vem na conversa com o secretariado, com a governança, é que aquele técnico que você tem ali como concursado, a gente tem a questão da flexibilização de escala. Então, por exemplo, se dá para fazer uma 24 horas, põe na 24 horas, dá para fazer 2 plantão de 12 e fica bom para ele, para esse profissional de carreira, flexibiliza, põe 2 de 12, põe uma 24, né? Então, são situações que a gente leva com uma certa sensibilidade, até porque isso não está especificado em lei nenhuma, né? Que o técnico em radiologia, ele tem que fazer 24 horas e ponto final, acabou, né? De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade do local. Né? Se o município quiser colocar 4 horas todos só que a partir do momento que põe 4 horas, você queima esse cartucho, porque muitos técnicos falam, poxa, por que eu vou lá 4 horas, fazer 4 horas, vou ter que ir todo dia, sendo que eu consigo 2 empregos aqui em tal lugar. Então tem essa dificuldade e a carga horária, escala de técnico em radiologia, ela é um pouco delicada. E essa delicadeza a gente também leva para cada realidade de município. A gente sabe que a determinação, a demanda vem do município. Ele tem, na verdade, essa necessidade e a gente tenta adequar a necessidade. Mas também existe a questão do bom senso, né? Então, hoje, o que nós buscamos é que sim, né? Que tenha servidores, que tenha profissionais de carreira. A radiologia, ela é uma área, né, de grande necessidade dentro do ambiente hospitalar. Hoje não tem um hospital municipal que funciona sem raio-x, sem radiologia, né? O técnico em radiologia ele é uma peça-chave no bom funcionamento do serviço de urgência e emergência, até ambulatorial, vocês sabem muito bem disso. E ter esse técnico à disposição é o que o conselho vem no trabalho, né? A gente vem nesse intermédio na vida de cada técnico em radiologia do interior que trabalha, porque a gente conhece a realidade de muitos que estão aí. Muitos moram em outras cidades, né, João Marcelo? Aí fica difícil a locomoção, o gasto dele vai ser muito maior, né? Então, como o João Marcelo falou, né, se flexibilizar, conseguir colocar uma carga horária mais flexível, de 12 horas, de 24, para ele vai facilitar bastante, né, o trabalho, né, Denise? Não, com certeza, logística, né? Com certeza, até porque dependendo da demanda do trabalho ali, que vai precisar de mais profissionais, então você tem que ter certeza que aquele profissional não vai furar contigo, né? Então, realmente, o ajuste da escala é muito importante. Lembrando que a peça fundamental também, que foi um diferencial da nossa gestão, gente, é o supervisor das aplicações técnicas radiológicas. Esse no caso, profissional, ele é essencial para toda a unidade, porque é ele que faz, né, o intercâmbio, né, entre diretoria, profissionais, coordenação. Então, ele vai fazer esse intercâmbio, ele vai ver a necessidade da realidade do trabalho ali, ele que vai montar essas escalas, ele que vai ver a necessidade. Então, esse profissional ele é essencial e que por muitos anos esse profissional ele foi esquecido. Muitas unidades não estavam até deixando de indicar esse profissional, né? Eles estavam esquecendo a utilidade desse profissional. Então, também foi uma parceria junto com a RDC 611 que vem cobrando a presença desse profissional e tem melhorado muito os trabalhos. Eu falo que se todo, né, diretor, gestor conhecer o papel de um supervisor, ele não ficaria sem nenhum dia, porque o supervisor é o braço direito dele, é o que vai colocar o serviço em ordem, né, e que vai colocar a coisa para andar dentro da legislação, porque o supervisor dentro do Conselho de Radiologia, ele tem todo o papel a ser cumprido. Inclusive, nós temos treinamento anual para esse supervisor. O Conselho, né, oferece um treinamento anual para que esse profissional se atualize, né? Que ele fique por dentro das normas regulamentadoras, questões de resoluções, dá uma atualizada nele para que ele faça cumprir ali no seu trabalho e melhore cada vez mais as condições de trabalho, que é isso que a gente quer, né? A gente almeja que esteja uma condição, né, ideal de trabalho. Sim. E 2025 fizemos algumas mudanças no Conselho Regional. Dentre as mudanças, assim, que nós tivemos aí uma mudança bem técnica, né? A mudança do departamento jurídico do Conselho. Então, hoje nós estamos com um departamento jurídico bem especializado na questão da administração pública, nos dando, assim, né? Nos dando mais sustentabilidade na gestão, nos dando mais, assim, uma orientação mais, né, mais concreta em relação à administração pública.
Então hoje nós estamos com uma equipe de advogados, né, bem competentes, né, especialistas em parte de licitações, especializado em parte de direito público, especializado na parte administrativas. Então assim, a gente tem um corpo de advogados hoje, né? Antes disso a gente tinha apenas uma única advogada generalista. Então nós tivemos essa mudança técnica e essa mudança ela foi, né, feita de uma forma bem técnica através da presidente Denise, né, que viu essa necessidade. E hoje, Leandro, Denise, eu falo que a realidade é outra. Então isso nos trouxe assim, né, uma segurança muito maior. Então nós temos assim até uma facilidade na impugnação dos editais de concurso público que são colocados aí em questão de carga horária. Antigamente demorava-se ter essas impugnações. Hoje o departamento jurídico de uma forma muito efetiva consegue dar essa resposta de uma forma mais rápida. Então as coisas elas vêm melhorando. 2025 foi um ano de muita superação. Tivemos, né, muitas conquistas, tivemos muitas mudanças. Isso veio para o lado muito bom, né? Presidente Denise, secretário Leandro. E é claro, né, 2026 a gente não para, né? Aí que nós vamos realmente colocar a marcha, trabalharmos mais ainda para 2026, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um ano muito abençoado para todos nós. Certo, isso mesmo. Em 2026, o objetivo nosso é avançar ainda mais, aumentar as fiscalizações, melhorar a questão da educação continuada, aumentar, expandir cada vez mais, né, conseguir alcançar mais municípios e também a Grande Goiânia também e os outros estados, né, que é o nosso objetivo cada vez mais, é o quê? Ajudar o profissional, no que a gente puder ajudar a melhorar a questão da qualificação dele, da estrutura dele, um local melhor de um ambiente melhor de trabalho, tudo isso a gente vai fazer. É isso aí, pessoal, né? É isso, a gente acho que, né, resumimos um pouquinho para vocês de 2025. 2026, se Deus quiser, vai ser repleto também de novas conquistas. Essa gestão, ela tá pautada em realmente ir atrás, né, de lutar pelos direitos profissionais, né, para que a nossa profissão cada vez mais seja reconhecida e valorizada. Nós não estamos medindo esforços para isso. Para isso, nós tivemos até que pedir licença do nosso concurso. Eu e o João Marcelo estamos afastados, né? O Leandro ainda está na correria ainda, mas a gente não está medindo esforços para ir atrás do que realmente é necessário, para que realmente faça essa mudança. Nós percebemos, né, logo quando nós assumimos essa gestão, nós percebemos que se nós ficássemos ali no conselho sentado, não ia ter evolução, não ia ter melhoria. Nós falamos, nós vamos ter que sair da nossa linha de conforto, nós vamos ter que ir para fora, ainda mais 4 estados, eu falo que eu comparo muito, 4 filhos, e tudo que você faz para um, você tem que fazer para o outro. Você não pode fazer para um e deixar o outro sem fazer. Então, assim, a gente tem tentado fazer o máximo, né, dentro das nossas possibilidades, alcançar um número maior de profissionais, para que realmente a gente consiga atender essa demanda. Eu creio que 2026 não vai ser diferente, vai ser melhor, né? Eu creio que nós vamos ter melhoras, né? Vamos ter mais conquistas, porque tem muitas coisas que não dependem de nós, né? E eu creio que possa melhorar. Aí a questões de leis, de resoluções, pode vir muitas melhoras para nós todos. É o que nós almejamos, né? Aproveito aqui, gente, a oportunidade também para desejar para os nossos profissionais, né, das técnicas radiológicas, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe, né, cada família, né? Que Deus abençoe muito vocês profissionais, que eu sei que tem muitos profissionais que com essa profissão criou sua família, está criando sua família, né? E eu creio que é uma profissão muito abençoada e que Deus possa continuar abençoando lares de vocês, né? Que realmente que nós 2026 venha a ser o ano de mudança em nossas vidas. Todas as mudanças que nós precisamos para que possamos ser cada dia melhores, que possamos ser pessoas melhores, né? E deixo aqui, né, os diretores também para fazer a palavra deles. Pessoal, quero deixar aqui um Feliz Natal para todos vocês, com muita saúde, muita paz, que Deus possa abençoar cada um de vocês na saúde, no trabalho, que vocês possam ter um ano 2026 repleto de muita paz. E é isso aí, pessoal. O ano de 2025 foi um ano de muita superação, trabalhamos muito, visitamos muitos lugares, conhecemos muitos profissionais, tivemos muitas conquistas, graças a Deus,
né? Mas nem todo dia é de conquista, né? Sempre um dia ou outro mas a gente nunca baixou a cabeça, né, presidente Denise, Leandro? A gente sempre foi atrás, a gente sempre teve gana de ir atrás. Acho que nunca teve uma mensagem de um técnico em radiologia que ficou sem resposta no meu celular, né, no celular da presidente. Então isso demonstra o quanto nós somos assim, né? Enquanto nós estamos à disposição de vocês, profissionais técnicos em radiologia, para representar vocês. E 2026, né, tá aí, finalizando 2025. É tão bom quando a gente chega no Natal, né, com a cabeça tranquila, falar que a gente deu tudo que a gente, né, que a gente nos doou o máximo, né? Fizemos o melhor, né, para cada um de vocês. E é o que nós desejamos aqui, né? Desejo para vocês aí um Feliz Natal, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família de vocês, abençoe as mãos, né? E o conhecimento de vocês, para que vocês possam cuidar de muitas famílias, de muitas pessoas que necessitam do conhecimento de vocês, que vocês tenham no coração aí, né? Aquilo que é mais importante que Deus nos deixou, que é amar bem o próximo, né? Como a ti mesmo, usar o conhecimento de vocês em benefício do próximo, porque é claro, a gente deseja Feliz Natal para você, para sua família, mas tem outras famílias que necessitam de vocês. E eu tenho certeza que essas famílias, elas serão muito bem acolhidas por cada técnico em radiologia que necessita do conhecimento de vocês, né? Que Deus abençoe 2026, que Deus abençoe o ano novo de cada um de vocês, que Deus ilumine. Eu tenho certeza absoluta que 2026 será um ano melhor do que 2025, né? Sabemos das lutas, das dificuldades, nós estamos aqui pronto para superar cada uma delas e representar muito bem a classe da radiologia aqui no estado de Goiás, Tocantins, Acre e Rondônia. Muito obrigado, pessoal.